Muito bem. Retomando as nossas atividades de hoje, passo a palavra ao doutor Olheno, ilustre secretário, para a apresentação dos inquéritos civis em que figuram recursos contra instauração e que serão julgados em bloco ao início da reunião. Pois não. Serão julgados em bloco os seguintes inquéritos, recursos contra instauração de inquérito civil. Da relatoria do conselheiro Giuliotti, do Patrimônio Público da Promotoria de São Sebastião, número 806/2018, tema improbidade administrativa, interessados Hernani Bilotti Primazzi e outros, não provimento. Da relatoria do conselheiro Walter Sabella, Habitação e Urbanismo da Promotoria da Capital, número 300/2018, tema Poder Público e Obras, Serviços Regulares de Segurança, provocado pela Vara da Infância e Juventude de Santana, não provimento. Ainda da relatoria do conselheiro Sabella, Patrimônio Público da Promotoria da Capital, números 973/2018, tema improbidade administrativa, interessados Alesp e outros, não provimento. Da relatoria do conselheiro Del Campo, Meio Ambiente da Promotoria de Taubaté, número 2857/2018, tema Flora e Licenciamento Ambiental, interessado José Benedito de Araújo, não conhecimento por intempestividade. E, finalmente, da relatoria do conselheiro Rossini, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Jundiaí, número 5001/2018, tema improbidade administrativa, violação a princípios, interessados Carlos Alberto Mion Galucci e outro, não provimento. Muito bem. Consulto os senhores conselheiros se há algum destaque. Não. Então, passamos a seguir a ordem da pauta, Olheno. Seria, inicia pelo conselheiro Hamilton, por último, conselheiro Giuliotti. Muito bem. Os votos de relatoria do ilustre conselheiro Hamilton serão apresentados na presente reunião pelo ilustre conselheiro Dr. Rossini. E o primeiro a ser anunciado é o procedimento de número 701 de 2018-7, consumidor Cubatão, interessados Agenor Antônio de Camargo e outros, recurso contra indeferimento de representação. Presidente, obrigado. Trata-se de representação apresentada por Agenor Antônio de Camargo, noticiando e pedindo providências contra a administradora de condomínio GSA Administradora, que estaria se omitindo a discriminação de todas as cobranças efetuadas a título de condomínio, sem surgindo contra a troca da cerâmica da guarita retirada das janelinhas de vidro, pote de alumínio, etc. A representação é indeferida, sob o fundamento de não observância do artigo 13 do ato normativo 484, bem como a ausência de justa causa, obtemperando a promotora que a iniciativa de uma investigação é sempre gravosa para o Estado, que arca com as despesas de sua realização e se desvia dos demais casos em trâmite. O representante apresentou recurso, postulando investigação, alegando agora de forma vaga sonegação fiscal, reclamando que foi observado o número excessivo de representações por ele aportadas na promotoria, sendo essa observação forma de intimidá-lo. Deu-se o despacho, folhas 12 e 13, de manutenção decidido pela Promotoria de Justiça, reiterando os fundamentos externados anteriormente, bem como registrando-se a tempestividade da recursão. É o relatório. Inicialmente, observa-se que os próximos procedimentos inquéritos, a necessidade de regularização da juntada dos autos que estão cronologicamente invertidas, gerando confusão e dificuldade na realização dos trabalhos. O órgão de execução que preside o procedimento deve, em contato com nossos servidores, recomendar esse zero. Reconheço do reclamo, como anotado pela promotora, mas não provejo. Como fundamento do indeferimento, a representação não prejudica do artigo 13 do ato normativo 484/2006, sendo os fatos narrados vagos, imprecisos, não passíveis de apuração. Portanto, não há justa causa. De outra parte, apesar de não ser fundamento de indeferimento, acrescento também que não há legitimidade para o MP atuar no caso, pois a representação trata de direito individual disponível, estando fora das atribuições legais e constitucionais da instituição a defesa de direitos dessa natureza, disponíveis. O ordenamento legal nesse civil só se autoriza a agir na defesa dos interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos e os individuais indisponíveis,
cabe ao representante, senhor Agenor, sentindo-se lesado, seu direito de acionar o judiciário junto ao juizado especial civil ou pela constituição de advogado, procurando, nos termos da lei, assistência judiciária gratuita e C, impossibilidade de arcar com o custo da contratação. Por outro lado, a simples informação de que o representante aciona MP repetidas vezes não caracteriza qualquer tentativa de inibir sua iniciativa, cabendo-nos, entretanto, avaliar o teor das representações sempre visando interesse público. Nesse aspecto, agiu bem a promotora, mesmo porque o órgão de execução incumbe a antever e evitar movimentação da máquina administrativa sem qualquer possibilidade de sucesso de forma inócua. A instituição deve focar seus recursos, seu quadro funcional e seus esforços em atividades com pelo menos mínima possibilidade de sucesso. O interesse público reclama essa otimização em prol do dinheiro do contribuinte, posto que o desenrolar de um inquérito civil público tem um custo público, eventual perícia, etc. Assim, não existe justa causa como bem fundamentado no indeferimento. Portanto, o voto é pelo conhecimento do recurso com não provimento. Com o relator. Acolhido o voto do ilustre relator por unanimidade. Prosseguindo, recurso contra indeferimento de representação contido nos autos 1916 de 2018 da Promotoria de Justiça de São Caetano do Sul, área de habitação e urbanismo, tendo como interessada Luciene Targa Imperato. Este tem ementa, senhor presidente. Recurso contra indeferimento de representação. Retorno dos autos para a origem, para cumprimento do parágrafo 2º do artigo 107 da Lei Complementar 734/93, avaliando-se as ponderações da relatoria quanto à necessidade em providências preliminares de colher informes técnicos do órgão competente da Prefeitura Municipal sobre risco à segurança dos moradores. Se alguém tiver interesse, eu leio o voto todo, senhor. Mas o voto para fins de registro é conversão, né, do julgamento em diligência com retorno dos autos para a origem em cumprimento ao artigo 107, parágrafo 2º da lei complementar, nossa lei orgânica, avaliando-se as ponderações do relator apontadas pormenorizadamente no voto, que eu acabei de me referir em ementa. Todos de acordo? Sim. Então, Vossa Excelência está livre da leitura do vosso... Tem mais um. Não, eu sei, digo do voto, visto que a emenda, como só ia acontecer pelo seu poder de síntese e sinopse, já deixou a todos absolutamente convencidos. Eu fico feliz. Obrigado, mas... Muito bem, resta então apreciar o procedimento de número 1060 de 2018, patrimônio de amparo, interessados Selma de Moraes e Luiz Oscar Vitali Jacob, recurso contra indeferimento de representação. Este não tem emenda. Trata-se de representação apresentada por Selma Moraes, noticiando pedindo providências sobre a má execução de serviços de restauração da via pública, mais precisamente o recapeamento da rua Nelson de Souza Campos, Castelo Amparo. De início, o promotor de justiça solicitou complementação da representação e, após atendimento por parte da representante, deferiu parcialmente a representação quanto à execução de serviços de restauração da via realizados entre 2010 e 2015, melhor, em 2010 e 2015, instaurando inquérito civil quanto às obras de 2018. Os fundamentos utilizados por indeferimento são a forma vaga da narrativa das irregularidades a não observar os artigos 13 e 15 do ato 484 de 2006, bem como o transcurso do tempo a impossibilitar a produção de prova da má prestação de serviço e o fato de não haver possibilidade de delimitar o que foi feito em cada uma das obras. É o relatório. Interpretando como recurso a petição de folha 44 e tendo como tempestivo, faça a não demonstração dos autos da data de intimação, conhece-se do reclamo, com fundamento nas razões de inferimento e da manutenção, e de sua manutenção, a demonstração probatória dos fatos de anos atrás inviabiliza. 2010, são 9 anos, inviabiliza a apuração, tanto mais porque 2 obras se realizaram não havendo possibilidade de delimitar o que foi feito em cada uma delas. Agiu bem, portanto, o promotor a focar a apuração em fato recente, mesmo porque o órgão da execução incumbe antever e evitar a movimentação da máquina administrativa de forma desnecessária. Diante do exposto, não há justa causa, entre disposto, o voto é pelo conhecimento com não provimento. Muito bem, acolhido unanimemente o voto do doutor relator. Prosseguindo, teremos a apresentação de votos de relatoria da ilustre conselheira doutora Ana Margarida. Primeiro PT 661/2018, consumidor capital. Interessados Emerson de Souza e Vivo Telefônica. Recurso contra indeferimento de representação.
Trata-se de recurso interposto por Emerson de Souza contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça do Consumidor, que entendeu inexistir justa causa para a instauração de inquérito civil por lesão ou ameaça de lesão de interesses transindividuais. Emerson de Souza ofereceu representação noticiando o mau funcionamento de serviços de telefonia e internet prestados pela Telefônica Brasil S.A., especificamente no tocante à velocidade, que não atinge 3 MB contratada, mas apenas 1 MB, e pelo não funcionamento da linha telefônica com cobrança indevida do serviço. A Telefônica Brasil S.A. esclareceu que a variação da velocidade é decorrente da tecnologia utilizada e das redes da internet, considerando fatores técnicos como a quantidade de pessoas e equipamentos conectados ao mesmo tempo ao provedor do serviço de conexão à internet, a distância entre o imóvel do cliente e a central com a infraestrutura mais próxima, qualidade e extensão da fiação interna do imóvel do cliente, qualidade e extensão do equipamento emissor de sinal Wi-Fi do cliente, distância do equipamento utilizado e o equipamento emissor de sinal Wi-Fi do cliente, capacidade de processamento do equipamento utilizado pelo cliente e páginas de destino da internet. E acrescentou ainda que a linha telefônica foi cancelada por falta de pagamento do consumidor. Segundo a empresa representada, não há registro de reclamações por outros moradores do bairro do recorrente, tendo apresentado também quadros sobre a velocidade de conexão na rua onde mora o representante. A representação trata de questão individual que não justifica a atuação do Ministério Público. O recorrente insurge-se contra o indeferimento de representação, apresentando o registro de mais de 3.000 reclamações contra a Telefônica, sem que tenha demonstrado que tem o mesmo objeto. De qualquer forma, como já ressaltado pela Promotoria de Justiça, a velocidade contratada é a máxima de acesso e já foi ajuizada ação civil pública, autos 41.161.1298 de 2011, visando que o consumidor seja informado sobre a velocidade mínima a ser disponibilizada. Assim, pelas razões expostas, nego o provimento ao recurso. Consulto os senhores conselheiros, todos de acordo? Muito bem, voto acolhido. Prosseguindo, área de infância e juventude, GEDUC, interessados Reinaldo Magnani e Calcível, área educação, PT 200/2018, contra indeferimento de representação. Trata-se de manifestação de Reinaldo Magnani recebida como recurso, em que revela o seu inconformismo com o indeferimento de representação pelo Grupo de Atuação Especial de Educação, GEDUC. O recurso é tempestivo, tendo sido enviada a notificação via e-mail em 4 de dezembro de 2018, e a manifestação do representante enviada em 7 de dezembro de 2018. Reinaldo Magnani ofereceu representação noticiando conduta negligente em relação aos alunos pelo Colégio Bandeirantes, onde sua filha GBM estudou e seu filho VBM ainda estudava, sugerindo terem sido vítimas de alienação parental e ter sido sua filha vítima de bullying, com diversos atendimentos ambulatoriais registrados, ressaltando ainda ter havido 2 suicídios de estudantes e solicitou providências do Ministério Público. A coordenadora do Departamento de Orientação Educacional do Colégio Bandeirantes esclareceu que, em um dos casos de suicídio, o aluno estava com depressão e era acompanhado por psiquiatra, sendo que a genitora do estudante compartilhava as informações com a escola. No outro caso de suicídio, a escola não teve informações sobre as circunstâncias em que a morte ocorreu e a família não aceitou assistência. O Colégio Bandeirantes negou à diretoria de ensino Centro-Sul ter conhecimento de episódios de bullying relacionados aos filhos do representante e que teriam condições de atendimento do problema através de projeto especializado. A supervisão de ensino, em visita ao Colégio Bandeirantes, confirmou a existência de programas de prevenção e combate ao bullying, visando o bem-estar dos alunos. Segundo a apuração inicial, o colégio adotava medidas para o combate e prevenção do bullying, garantindo o bem-estar dos estudantes. Em relação aos suicídios,
disponibilizou assistência às famílias e aos alunos. O bullying suportado pela filha do recorrente, quando estudava no 6º ano, foi superado por ela, tendo permanecido na escola até a conclusão do ensino médio sem outras ocorrências. A questão da alienação parental, mencionada pelo representante na inicial, é apreciada em sede própria. Diante dos elementos coligidos, inexiste justificativa para a atuação do Ministério Público no âmbito dos interesses difusos relacionados ao direito à educação. Nesse sentido, nego o provimento ao recurso. Consulto os senhores conselheiros. Alguém discorda? Não. Voto acolhido por unanimidade. Prosseguindo, área de habitação e urbanismo, promotoria de Piedade. Interessados, Roberto Carlos Ferrari e município. PT número 12/2018, contra indeferimento de representação. Trata-se de recurso interposto por Roberto Carlos Ferrari contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Piedade, reiterando a irregularidade na expedição de alvará de funcionamento do posto Folena, instalado na Rua Capitão Moraes, número 30, Centro, sem observância da Lei Municipal 830, que é o Código de Obras Municipal, especificamente no tocante à distância das bombas em relação ao alinhamento da rua e a existência e distância dos vãos de acesso, e o risco de pedestres pelo trânsito local no estabelecimento comercial. O recurso é tempestivo, tendo o recorrente sido notificado em 27 de novembro de 2018 e protocolado o recurso em 7 de dezembro de 2018. O recorrente sustenta que não acompanhou a vistoria realizada pelos fiscais municipais, que desconsideraram as posturas municipais impostas nos artigos 233, parágrafo único, e 235 da Lei Municipal 830/72, e o risco aos pedestres no local. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça de Piedade, os fiscais municipais, em vistoria no referido posto de gasolina, constataram a regularidade da instalação, motivando a expedição de alvará de funcionamento do estabelecimento comercial. Não havia obrigatoriedade de acompanhamento da fiscalização municipal pelo recorrente. Não há elementos que indiquem haver risco aos pedestres. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Acolhido o voto de relatoria. Muito bem. Prosseguindo, PT número 528 de 2017, área do patrimônio, Itapecerica da Serra. Interessado o município. Declínio de atribuição para o MP Federal ou outra unidade da Federação. Esse é um caso de turma que eu trouxe para o plenário. É a área do patrimônio público, peça de informação. Possíveis irregularidades na execução de creche municipal na Avenida Juscelino K. de Oliveira, município de Juquitiba, com rescisão contratual e notícia de possível desvio de recursos públicos. Obra edificada com recursos originados majoritariamente em convênio firmado com o Ministério da Educação. Declínio de atribuição em prol do Ministério Público Federal. Município que também contribuiu com recursos próprios, além de ser o órgão responsável por fiscalizar seu adequado cumprimento, com posterior prestação de contas à União. Atribuição do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo, que são concorrentes no caso concreto, existência de atribuição do Ministério Público Estadual para adoção de eventuais providências, declínio de atribuição não referendado. Com a relatora? Com a relatora. Perfeito. Unânime aceitação do voto de relatoria. Prosseguindo o inquérito 1281 de 2018, Olímpia, Patrimônio Público, Murilo Aparecido Pereira Bozelli e Câmara Municipal figuram como interessados, sendo, aliás, Câmara Municipal de Guaraci, que deve pertencer à comarca de Olímpia. Recurso contra indeferimento de representação.
Trata-se de manifestação de Murilo Aparecido Pereira Bozelli, recebida como recurso contra o indeferimento da representação pela Promotoria de Justiça de Olímpia. Murilo Aparecido Pereira Bozelli ofereceu representação noticiando fraude em concurso público realizado pela Câmara Municipal de Guaraci, consistente em compra de gabarito, tendo o resultado sido publicado antes do julgamento dos recursos. O recurso é tempestivo, tendo o recorrente sido notificado via e-mail em 11 de outubro de 2018 e enviado manifestação também via e-mail em 15 de outubro de 2018. A representação foi indeferida por ser genérica e despida de fundamento probatório, não se justificando a apuração dos fatos noticiados. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Consulto, senhores conselheiros, todos de acordo? Doutor Eduardo Del Campo tem um voto de relatoria. Já foi? Muito bem. Então, passamos à pauta do ilustre conselheiro, doutor Rochel. Minutos, senhores conselheiros, que eu estou tentando me achar aqui. Roxel. Pronto. Muito bem. Procedimento 119 de 2018 vem de Atibaia, é da área do patrimônio público, envolve o município e Altares Ostini Filho. Promoção de arquivamento com compromisso. Pois não, senhor presidente, obrigado. É um julgamento de turma que eu também entendi conveniente trazer para o pleno. É interessante ressaltar que houve uma conversão em diligência anterior pelo doutor Hamilton. Foram cumpridas as diligências que culminaram pelo arquivamento do termo. Então, antes de trazer aqui para o pleno, eu solicitei ao doutor Hamilton que verificasse se estava de acordo com as diligências que ele havia solicitado, né? Ele pessoalmente esteve anuiu. Patrimônio público, inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade no âmbito da administração pública de Atibaia. Notícia de que o agente público Altares Ostini Filho teria oferido vantagem devida em razão do exercício de cargo de médico. Acumulação ilegal de cargos com descumprimento de carga horária. Vantagem patrimonial imprópria, com lesão ao patrimônio público municipal. Celebração de termo de ajustamento de conduta com base na resolução 179/17 do Conselho Nacional do MP. Decidida por maioria de votos a possibilidade de celebração do acordo em caso de improbidade. Aqui cita os autos em que houve essa decisão do Conselho. Reconhecimento expresso do ato improbo e destinação da multa civil para a Prefeitura Municipal, ente público efetivamente prejudicado pelo ilícito. Constaram ainda as razões pelas quais não se vislumbrou a necessidade de imposição das demais sanções previstas na Lei 8429/92. Termo de ajustamento de conduta que se coaduna com as determinações normativas sobre a matéria, conforme artigo 83 seguintes do ato 484. Imposição de obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, com fixação de multa em caso de não atendimento do avançado. Suficiência das penas de ressarcimento dos danos ao erário e multa civil acordadas, sendo desnecessária a imposição de suspensão dos direitos políticos ao agente, obedecendo-se ao critério da proporcionalidade, bem como necessidade de homologação judicial neste caso. Então, no caso aqui, seria a desnecessidade da homologação, né? Satisfação das obrigações assumidas, cabendo à Promotoria de Justiça de origem acompanhar e fiscalizar o cumprimento do avançado nos termos da súmula 4 deste Conselho. Desnecessidade de submissão do acordo à homologação judicial e da expressa anuência dos colegitimados, sendo suficiente a análise por este colegiado. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos, homologação do arquivamento e termo de ajustamento de conduta. Eu entendi conveniente trazer para o pleno, tendo em vista a matéria. Nós temos tido alguns julgamentos aí em algumas situações, né? Então, é importante dar conhecimento a todos os senhores.
Eu só tenho uma dúvida. A conversão do julgamento foi do doutor Hamilton. Ele não estaria presente, em tese? Não é? Porque nesse... Não tem redistribuição, né? Hã? Bom, de qualquer modo... Eu, por via das dúvidas, conversei com ele, deixei os autos com ele, falei, é uma conversão sua que veio para mim. Sim. Ele até falou, então retorna para mim e tal. Eu falei, bom, está distribuído, eu já fiz, está pronto, eu só queria a sua concordância. Ele concordou. Todas as vezes em que ocorreu isso e que isso chegou ao conhecimento da secretaria, nós fizemos a redistribuição de acordo com a prevenção, porque não é possível que seria o ideal, né? Haja 2 relatores no mesmo conselho, na mesma composição de conselho, especialmente nesses casos. A gente tem, inclusive, quando há um recurso distribuído e alguém já falou no recurso, depois volta para arquivamento, volta para com outro recurso, quando é por caso de indeferimento e depois vira recurso contra instauração, tudo tem que ser para o mesmo relator, porque essa é uma regra natural do processo civil, né, que a gente aplica aqui. Então, eu não sei se seria o caso aí. Peço vista. E na próxima sessão, doutor Hamilton, ele vai estar aqui? Uma outra sugestão. Faz. Abre vista para o doutor Hamilton. Mas ele não está aqui. Não, mas na próxima sessão. Não, o que eu estou pensando por economia, eu peço vista e colocamos em pauta. Ele estará aqui e a gente vota. Já está lido a call, já está lido o voto. Eu acho que teria que redistribuir para o relator. Desculpa, acho que... Inicial. Bom, se ele ratificar e tudo mais... É isso que eu estou falando, né? É isso que eu estou pensando. Fica como que fala? Superado a questão processual, se ele estiver aqui concordar, né? Ele concorda em plenário. Não, mas ele não está aqui para pedir, ele não tem procuração, não tem. Tendo em vista a questão da prevenção. Eu concordo com a solução que o conselheiro Rossini está dando de pedir vista e trazer de novo na presença do conselheiro Hamilton na próxima reunião. Tudo bem. Eu pensei nisso. Tudo bem, desde que nós garantamos ao relator originário o direito de suspender o seu voto, não é verdade? Seja por adesão ou não. Eu acho que o objetivo está alcançado. Como ele não está aqui para ele pedir vista ou para votar, alguém tem que pedir vista. Eu, imediatamente após, eu adiro ao voto, não me manifesto no voto, digo que eu não vejo problema algum, e coloco em pauta novamente. Aliás, eu poderia ir colocando em pauta, ele naturalmente vai votar. De minha parte, tudo bem, senhores conselheiros. De acordo, doutor Neno, tudo bem? O secretário, doutora vice-secretária. Resolvido. Muito bem, Tô Rochel. Tá bom. Então, ficamos assim. Viu? Sim. A não ser que tenha terminado a gestão, né? Única hipótese. Muito bem. PT número 26/2015, Patrimônio, Hortolândia, município e clínica perinatal são interessados, declínio de atribuições para MP Federal ou outro Estado da Federação. Inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade no pregão 47/14, realizado pela Prefeitura Municipal de Hortolândia, que culminou na contratação da empresa Clínica Perinatal para a prestação de serviços complementares na área de saúde do município. Constatação de prejuízo estimado entre julho de 2014 a dezembro de 2016, no montante de mais de 24 milhões de reais, dos quais aproximadamente 4 milhões corresponderiam a prejuízos à União Federal em virtude de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde. Manifestação do ilustre promotor declinando da atribuição ao MP Federal, por entender que a análise do contrato deveria caber integralmente ao mencionado órgão. Em que pese o posicionamento exarado, verifica-se a existência de considerável prejuízo ao erário municipal, visto que houve o recebimento de verbas multigovernamentais, de modo que se mostra necessária a manutenção da investigação também na esfera estadual.
declínio de atribuição não referendado, sendo necessário o aprofundamento das investigações do Ministério Público Estadual, cabendo ao ilustre promotor de justiça tomar as medidas cabíveis, dando regular andamento ao feito. Senhores conselheiros, de acordo? Com o relator. Bem, com o relator, acolhido o voto. Finalmente, da lavra do ilustre conselheiro Rochel, o PT, o voto, melhor dizendo, proferido no PT 50/47 ou 5047/2018, patrimônio Jundiaí, tema de improbidade, interessados município Lilian Loschiavo e Stephanie Loschiavo dos Santos, recurso contra a instauração de inquérito civil. Faço um breve comentário antes. O colega de Jundiaí trabalha de forma perfeita. Estou discordando dele excepcionalmente neste caso e submeto aos senhores a apreciação. Consta que a recorrente Lilian Loschiavo, ocupante do cargo de técnico de enfermagem da Prefeitura de Jundiaí, teria se valido dessa condição para favorecer sua sobrinha Stephanie Loschiavo dos Santos, também recorrente, possibilitando que o veículo particular desta última fosse abastecido, aqui saiu errado, abastecimentos, fosse abastecido indevidamente em posto de combustível daquele município, no momento em que somente profissionais da saúde e seguranças poderiam se valer da prerrogativa do decreto de emergência. Foi naquele momento da greve dos caminhoneiros. Apesar da gravidade dos fatos relatados que atingem gravemente a moralidade administrativa, não se pode negar que a administração pública municipal adotou e continua adotando as medidas cabíveis, tanto que há notícia de aplicação de penalidade de suspensão para a referida funcionária, folhas 157. Não há notícia de prejuízo financeiro ao ente público. Que fique bem clara a total reprovação dos atos praticados pelas recorrentes. Ocorre, entretanto, que o Ministério Público está permanentemente assolado com excesso de trabalho, maiormente na área dos direitos difusos, não sendo razoável que instaure investigação paralela ao órgão público colegitimado que está adotando as medidas que lhe cabem. Provimento do recurso. Alguém discorda? Acolhido o voto, unanimemente. Esse seria um caso de fazer acordo em improbidade. Típico. Né? Muito bem. Era o último, né, doutor Rochel? Era o último. Aguardemos um pouco, por gentileza, senhores conselheiros. A conselheira doutora Joiese, que é a relatora agora, acha-se momentaneamente atendendo uma ligação. Peço a todos alguns minutos. Então está bem ativado. Rochel, tem gente querendo ver os seus... Adivinha quem? Nós estaríamos a esperar quem, excelência, doutora Joiese? Mas tudo bem. Podemos sim, doutor de acordo? Então vamos lá. Título, beleza. Com vistas a que possamos prosseguir com a nossa pauta, vamos apreciar os votos proferidos pelo ilustre conselheiro Dr. Giuliotti, primeiramente no inquérito 994 de 2018, vários interessados. O primeiro é José Armando de Oliveira Maroni, recurso contra indeferimento de representação da área do consumidor, oriundo o caso da Promotoria da Capital.
Presidente, trata-se de um recurso de deferimento de representação, cadastro de banco de dados de informações pessoais. Doutor Giuliotti, desculpe, o microfone, por favor, para efeitos de gravação. A ementa, né? Recurso contra indeferimento de representação, cadastro e banco de dados de informações pessoais e de consumo. Artigo 43 do Código do Consumidor e artigo 4º da Lei número 12.414. Viabilidade em tese de violação às relações de consumo. Representação instruída com documentos que noticiam a inscrição, inserção e anotação de dados pessoais de pessoas físicas de forma geral, inclusive com potencial abrangência de consumidores e eventual prática comercial abusiva na comercialização desse banco de dados. Recurso provido para determinar a instauração de inquérito civil. As empresas estão usando os bancos de dados dos clientes aqui, né? E o promotor de justiça entendeu por não investigar. Eu entendo que há necessidade de uma maior apuração aqui para saber se a utilização desse banco de dados, desse cadastro de pessoa física, está não ou violando o Código de Defesa do Consumidor e a lei específica sobre o tema. Exceto que os elementos trazidos pela representação não permitem de imediato e de forma segura concluir pela inexistência de relações de consumo ou prática comercial abusiva e da licitude da atividade empresarial desenvolvida pelas empresas interessadas, a teor dos princípios e regras esculpidas no Código de Defesa do Consumidor. Por tal motivo, mostra-se imperiosa a instauração de investigação para apurar os fatos apontados na representação deduzida pelo representante. A empresa está usando os dados pessoais dele. Eu acho que há necessidade de aprofundar a investigação e, por isso, para preservar, dentro do exposto, nosso voto é no sentido de que seja dado provimento ao recurso interposto, reformando-se a decisão impugnada para determinar a instauração de inquérito civil destinado a investigar a eventual lesão a interesses transindividuais e individuais homogêneos do consumidor, decorrente da formação e da comercialização de cadastros e banco de dados por parte das empresas Diretrix, Consultoria e Soluções Empresariais e Release Supreme Serviços Administrativos Limitadas no mercado de consumo brasileiro. Para preservar o entendimento esposado nos autos, faculta-se ao ilustre promotor de justiça oficiante entrar em contato com a assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça para a designação de seu substituto automático para oficiar nos autos. Todos de acordo? Eu queria aderir de forma declarada, porque esse assunto é objeto da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, acho que foi referida no voto, não é isso? Foi. E ela está em vacácio. Embora esteja em vacácio, os princípios nela esculpidos já, de alguma maneira, podem orientar uma tomada de decisão, né? Então, eu adiro ao voto, porque acho que a instituição, inclusive, tem que se preparar adequadamente para o rigoroso cumprimento dessa norma. O doutor Olino, o senhor está impedido? Não. Obrigado. Com o relator. Com o relator, todos nós. Muito bem. Prosseguindo, PT 421, de 2018, Infância e Juventude, Promotoria de Justiça do Consumidor, Metrô de São Paulo e Spotify são os interessados, recurso contra indeferimento de representação. Esse é um caso bastante curioso, eu até mostrei para o conselheiro Eduardo, né? Recurso contra indeferimento de representação. Representação perante o órgão ACO, noticiando eventual abusividade e impublicidade fixada na estação sede do metrô de São Paulo, em prejuízo às crianças e adolescentes que transitam pelo local. Fotos juntadas nos autos relativas à divulgação do novo álbum da cantora Pablo Vittar, que não expõe a cantora de modo a constranger crianças e adolescentes que transitam pelo local. Representação solitária que não legitima a atuação coletiva do Ministério Público. Falta de justa causa para a instalação de inquérito civil com vistas à defesa dos interesses difusos ou coletivos pertinentes à infância e à juventude, e não provimento. As fotos que foram juntadas nos autos estão praticamente ilegíveis. É difícil você constatar qualquer irregularidade nessas fotos. O promotor pesquisou para ver se encontrava essas fotos nas redes sociais, não localizou. Eu também procurei essas fotos nas redes sociais para saber se
teria algum tipo de violação. Eu fui lá no metrô, pessoalmente, essa propaganda não encontra-se lá mais. Então, diante da falta de maiores elementos, eu entendi por acompanhar o promotor e homologar o arquivamento, em que pese a louvável preocupação da representante, né, não vislumbro a prática de qualquer fração administrativa ou descumprimento das normas de proteção aos direitos difusos ou coletivos das crianças e adolescentes na citada publicidade. Todos com o relator? A cantora. Aí. Muito bem. Prosseguindo, o PT 1039 de 2018, Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, Mojimirim, município e Jacinto Cardoso figuram como interessados, recurso contra indeferimento de representação. Direito de idosos, notícia de ocorrência de ofensa a direito dos idosos, no cumprimento pelos municípios do interior da legislação relacionada ao direito de transporte público gratuito. Município de São Paulo, em que a gratuidade de transporte público é concedida a quem atingir 60 anos de idade, enquanto nas cidades do interior, paulista, igual benefício se aplica tão somente a quem contar com 65 de anos completo. Distinção que, segundo o representante, essa distinção estaria de desacordo com o dispositivo na Lei 10.741 do Estatuto do Idoso. Estatuto que assegura a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos apenas aos maiores de 65 anos. A concessão de tal direito a quem atingir 60 anos, como ocorre na cidade de São Paulo, é mera liberalidade. Está, entendo, dentro do poder discricionário do poder municipal. Ampliação do direito à gratuidade. A ausência, no caso concreto, de lesão ou ameaça de lesão a direito coletivo dos idosos, não provimento. Em São Paulo, são 60 anos. No interior, são 65. A cidade de São Paulo é uma liberalidade. Ele aumentou, ele ampliou esse benefício. Mas não há qualquer irregularidade na municipalidade do interior. Estou checando aqui no passo se isso é uma inspeção muito ótima. Muito bem. Estamos todos... Comprovação material. Obrigado por seguir. Muito bem. Acolhido o voto do doutor relator, doutor Giuliotti, negando o provimento, né? Prosseguimos agora com a pauta da doutora Joiese. Primeiro PT, 1228 de 2018, consumidor, oriundo de Mauá. O interessado ou a interessada é a BRK Ambiental, recurso contra indeferimento de representação. Patrimônio Público, recurso contra indeferimento de representação, pedido de providências em face da Prefeitura Municipal de Mauá. Questionamento a respeito da constitucionalidade da cobrança da taxa de lixo domiciliar, bem como da utilização do consumo de água como base de cálculo. Cobrança realizada em boleto único. Necessidade de intervenção do Ministério Público, provimento parcial do recurso. Eu vou ler rapidamente. Trata-se de recurso interposto por Ricardo Manuel de Almeida contra o indeferimento de representação que noticia os seguintes fatos. A. Inconstitucionalidade da cobrança da taxa de lixo do município de Mauá. B. Irregularidade da cobrança de taxa de lixo e tarifa de água e esgoto na mesma fatura e com apenas um código de barras. O digníssimo promotor de justiça que oficiou no feito indeferiu a representação por entender que a cobrança da taxa de lixo não é inconstitucional, conforme o entendimento da súmula vinculante 19. Aduziu, ademais, que, a pedido do munícipe, a Prefeitura poderá disponibilizar na fatura 2 códigos de barras distintos. O recorrente, de suas razões, aduziu que o serviço de coleta de lixo não possui caráter específico e divisível, razão pela qual a cobrança da taxa é inconstitucional. Sustentou, ademais, que a cobrança de taxa de coleta de lixo de forma embutida na conta de água afere o disposto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Sustentada a promoção de deferimento, foram os autos remetidos a esse colegiado. É a síntese necessária. O recurso em epígrafe deve ser parcialmente provido.
De fato, a tese da inconstitucionalidade da cobrança de taxa de lixo está superada, conforme disposto na súmula vinculante número 19 do STF, que diz: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Razão assiste, no entanto, ao recorrente no que tange a ilegalidade da cobrança relativa a duas contas em um único código de barras. Tal prática se mostra ilegal, posto que retira do consumidor a opção de pagamento de somente uma conta e condiciona o fornecimento de um serviço ao pagamento de outro. Não basta o consumidor ter a opção de provocar o município para que este somente então disponibilize a separação do código de barras. A administração deve cumprir a lei sem a necessidade de intervenção do munícipe. Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Ricardo Manuel de Almeida com determinação de devolução dos autos origem, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias para a regularização do caso em análise, com instauração de inquérito civil para que, por meio de recomendação, termo de ajustamento de conduta ou ação civil pública, seja oferecido ao consumidor a cobrança dos débitos com 2 códigos de barras distintos. Eu queria esclarecimento. É só um código de barra? São 2 contas. Nós já votamos um caso exatamente igual de Rio Grande da Serra. No mês de fevereiro do ano passado, 21 de fevereiro. Exatamente igual. Houve a determinação da instauração de inquérito civil. Eu voto com Vossa Excelência. Obrigada. Só uma dúvida. Um dos códigos seria a taxa. São 2 códigos. E a outra é a conta. Mas nessa conta tem 2 códigos? Ou um código só? Não, o que eu entendi que seria um código, mas o que eu quero saber se esse um código é para cobrar a taxa e o consumo do... Sim, taxa de lixo e tarifa de água e esgoto na mesma fatura com apenas um código de barras. Não, tem que ser dividido. É a orientação do CAL. Perfeito. Ok. O voto atende à orientação do Centro de Apoio. Naquele voto de Rio Grande da Serra, eu consegui exatamente isso. A orientação é para que se instaure mesmo e para que tente fazer 2 códigos distintos, embora seja na mesma conta. Certo? Não posso conseguir? Bem, Como é que Eu ficou? voto com a relatora. estamos todos com a doutora relatora. Recurso né? parcialmente provido, é isso? Muito bem. Então, deixe-me anunciar o próximo, que é o procedimento de número 107 de 2018 da Infância e Juventude, oriundo do GEDUC, figurando como interessados Anne Rami, Carolina Borges, Estela Valone e Andréa Carabantes Soto. Recurso contra indeferimento de representação. Esse caso eu trouxe ao pleno porque eu poderia ter tomado essa decisão até monocraticamente, mas achei interessante eu trazer aqui para a deliberação do colegiado. Trata-se de recurso interposto por Anne Rami em face do indeferimento de sua representação, noticiando suposta ocorrência de publicidade infantil abusiva, verificada na distribuição de kits do Programa Saúde Bucal, levado a efeito pela Secretaria Municipal de Educação. Foram várias representações no mesmo sentido, sendo então solicitadas informações preliminares a organismos competentes. Com a vinda dessas informações, o digníssimo promotor de justiça indeferiu a representação, sob o argumento de que não se mostra útil, eficaz e necessária a instauração de inquérito civil para apurar eventual hipótese de publicidade infantil abusiva. Houve recurso onde o recorrente juntou fotografias dos kits que afirma terem sido recebidos por seu filho, bem como traz fato novo, consistente na notícia de que nas escolas estava sendo recomendado o uso de repelente da Procter & Gamble, com promotores de publicidade e até um adulto fantasiado de mosquito da dengue, questionando mais uma vez se distribuição de brindes com personagens infantis em escolas públicas configuram publicidade infantil. Houve manutenção do indeferimento da representação, sendo os autos encaminhados para julgamento por esse colegiado. É o breve relatório. Com todo respeito ao digníssimo promotor de justiça, entende-se necessário que os autos voltem à origem para que seja analisada a questão trazida à folha 32, notadamente porque implica em fato novo, mas conexo com aqueles que fundamentaram a representação. Assim, submeto à apreciação desse colegiado a determinação de retorno dos autos para apreciação do que foi trazido por uma das representantes, após notificada do indeferimento da representação. Todos de acordo? Colhido o voto. Só retorno à origem.
Como suas conversões de diligência. Da doutora relatora. Finalmente temos, da lavra da ilustre relatora, o voto proferido no inquérito 876/2018-4, Patrimônio Público, origem Matão, tema improbidade, interessados Reginaldo Barbosa de Almeida e outros, recurso contra indeferimento de representação. Patrimônio Público, improbidade administrativa, violação a princípios, irregularidades administrativas. Representação civil, onde o representante, professor da Escola Estadual José Inocêncio da Costa, em Matão, questiona o fato de ter sido ocupada a quadra de esportes desta pelo Colégio Educacional Integrado Matão Ângulo, em detrimento dos alunos da primeira. Alegação também de eventual improbidade administrativa na realização de um evento destinado aos professores, promovido pela empresa Veredas Formatura Eventos, utilizando para tanto valores pagos pelos alunos para custear as festividades de formatura. Realização de diligências preliminares apontando que houve locação da quadra esportiva da Escola Estadual José Inocêncio da Costa para o Colégio Ângulo, após deliberação e aprovação em Assembleia, com destinação dos valores para a conta da Associação de Pais e Mestres. Locação que durou de fevereiro a maio de 2018, sem qualquer prejuízo aos alunos da Escola Estadual, posto que somente era utilizada pelos alunos do ângulo nos horários em que estava ociosa. Inexistência de elementos mínimos a indicar qualquer tipo de favorecimento ou indução por parte da Escola Estadual na contratação de empresas de eventos para a realização de formatura. Contratação a cargo dos alunos e responsáveis. Gastos com festa oferecida pela empresa a professores e funcionários da escola não embutidos ou incluídos no valor pago pelos formandos pela formatura. Realização de evento na escola, organizado e custeado pela empresa Veredas Formatura Eventos, como forma de agradecimento pela possibilidade de oferecer seus serviços, realizar reuniões com os alunos e seus responsáveis, sendo que tais possibilidades estavam abertas a todas as empresas que se mostrassem interessadas em promover a formatura. Indeferimento de representação sobre os argumentos de que as situações descritas na representação restaram devidamente esclarecidas. Locação da quadra da escola por curto período de tempo, aprovada em Assembleia, mediante paga com destinação do valor arrecadado à Associação de Pais e Mestres. Inexistência de indicativos de improbidade administrativa ou ilegalidade na oferta de uma festa aos professores e funcionários pela empresa de eventos que os alunos contrataram para sua formatura. Recurso contra o indeferimento de representação. Reiteração dos argumentos já apresentados com juntada de vasta documentação. Decisão de manutenção do indeferimento, recurso improvido. Na verdade, resumidamente, não se verifica nenhum tipo de dolo, má-fé, nenhum tipo de prejuízo. Houve uma colaboração entre escolas, a quadra foi cedida para que alunos de outra escola usassem, em períodos que ela estava ociosa. Não há nenhum indicativo de que a escola tenha favorecido a empresa em questão aí. Existem pendências graves entre o professor e a escola, que então, realmente, o indicativo é que eu não vislumbrei nenhum tipo de ilegalidade, assim, que justificasse a intervenção do Ministério Público. Eu queria... Bom. Era o último, né, doutora Joiese? Com a relatora. Eu gostaria de passar, então, a presidência, a doutora Ana Margarida, para que eu possa apresentar 4 votos de relatoria que tenho para a reunião de hoje. Pois não. O primeiro protocolado é da área de habitação e urbanismo, é o 262/2017-4, interessados Pedro Escuro Neto e outros, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Beneficente Israelita Brás Hospital, Sociedade Beneficente Israelita e Israelita, Brás Hospital Albert Einstein e Colégio Porto Seguro. Eu gostaria de dizer preliminarmente que, não obstante se trate de uma promoção de arquivamento sem compromisso, eu optei por trazer este caso ao Pleno, tendo em vista a multiplicidade de envolvidos, a multiplicidade de temas tratados e o grande número de pessoas interessadas.
E, ordinariamente, os meus votos são muito curtos. Este, no entanto, é um pouco mais longo. Eu antecipadamente peço desculpas, mas eu preciso apresentar a questão. E desejo também ressaltar que o desate que dou ao caso, aliás, não é um desate, porque eu opto pela continuidade das investigações, diverge da conclusão adotada pela ilustre doutora promotora de justiça oficiante na origem. Daí não se segue que a posição adotada pela ilustre colega contenha algum equívoco ou que eu considere a minha posição algo melhor ou mais qualificada que a dela, absolutamente. Isto decorre apenas do fato de que, em direito, há diversos ângulos dos quais podemos nos posicionar com vistas a analisar uma situação fática. É apenas isto. O direito enseja visões múltiplas das coisas. Eu passo, então, a apresentar este voto, desde logo dizendo também que aqueles dos ilustres colegas que entenderem que que a hipótese comporta solução diversa, eu obviamente estarei aberto ao recebimento de qualquer contribuição que aprimore a solução a esta hipótese. O presente procedimento haveria de ser originariamente submetido à apreciação da douta primeira turma, tratando-se, como efetivamente se trata, de promoção de arquivamento sem termo de ajustamento de conduta. Não obstante, dadas as peculiaridades íncitas à espécie, ressaltando-se inclusive a multiplicidade de áreas temáticas envolvidas, opto por deslocar o exame à cognição do ilustrado pleno, para que composição numericamente mais larga possa oferecer sua valiosa contribuição ao adequado deslinde das questões aqui tratadas. Consigno de início que só agora me pronuncio nestes autos, porque, conquanto sua distribuição tenha precedido o meu afastamento para exercer temporariamente o cargo de Procurador-Geral de Justiça, sua tramitação coincidiu, em parte, com o aludido período, e seu retorno à minha mesa ocorreu quando de minha volta. Nesse meio tempo, houve juntada do e-mail que acosto ao meu voto e faço integrar os autos. Trata-se de requerimento feito por um dos autores da representação grupal que deu origem ao feito, postulando designação de audiência para expor suas razões à relatoria. Antecipo, pelos motivos que ao longo do voto serão melhor compreendidos, que ao menos por hora abstenho-me de agendar a pretendida audiência. E eu abro parênteses aqui para dizer aos senhores conselheiros que, supervenientemente à feitura do voto, duas outras correspondências dos mesmos interessados chegaram à minha mesa. E os despachos que lancei foram no sentido de que ambas fossem juntadas e, prevalecendo meu voto, quando da devolução dos autos à promotoria de origem, pudesse a promotoria de justiça falar primeiro a respeito do que veio supervenientemente. Se eu desde logo me manifestasse sobre requerimentos que aportaram em caráter superveniente, sem a cognição prévia da promotoria, estaria por via oblíqua e transversa, havendo uma supressão de instância, não se podendo, pois, adotar esse tipo de solução. Pois bem, na tentativa de desenvolver sinopse suficientemente esclarecedora dos múltiplos fatos, importa dizer que 98 moradores e vizinhos da Rua Rubens do Amaral, Jardim Leonor, subscreveram representação com farta ilustração fotográfica, articulando os seguintes pleitos que transcrevo na redação original, entre aspas. Fechamento e status de vila para a Rua Rubens do Amaral, de vez que a experiência nos diz que não se pode confiar na prefeitura e como forma de recuperar minimamente o valor de nossas propriedades e de garantir o sossego, a segurança e saúde dos moradores e de nossos funcionários. Inquérito acerca das motivações dos técnicos da CET que nos levaram a concluir que a Rua Rubens do Amaral
tem 10,5 metros de largura e não, de fato, 7 metros e 12 centímetros. Obrigar São Paulo Futebol Clube e Hospital Albert Einstein a construir estacionamentos para atender adequadamente usuários e funcionários. Monitoramento do ruído produzido pelo clube e pelo colégio, obrigando-os a instalar equipamento anti-ruído e não promover eventos ruidosos em horários impróprios. Operações tapa-buraco, conserto de guias e calçadas quebradas e recuperação de muros pichados por conta da incúria da Prefeitura. Limpeza e urbanização do córrego que ladeia o colégio e o clube. Então, este trecho que acabo de ler transcreve ipsis literis as reivindicações desses moradores. São, na verdade, 6 tópicos, alguns deles abrigando mais de um problema e postulando mais de uma medida junto a mais de um órgão. Cabe situar em relevo que esses pleitos iniciais, folhas 3/19, determinantes da instauração do inquérito civil, portarias folhas 1-3, foram seguidamente reiterados no curso do inquérito, como se pode constatar as folhas 34, 38, 159, 198/204, 232/234, 265/267, 289/297. Eu quero dizer também, abrindo um novo parênteses, que o que se teve aqui foi um procedimento, digamos assim, acidentado, porque reiteradas vezes os interessados ingressaram nos autos com repetidas postulações, às vezes trazendo os mesmos pleitos sob roupagem nova, às vezes com a mesma vestimenta formal, digamos assim. É inegável que a doutora promotora de justiça se ouve com zelo, postulando seguidamente informações que às vezes vinham incompletas, às vezes vinham insatisfatórias, tudo gerando uma morosidade que, por certo, causou descontentamento nos requerentes. Algumas vezes conjuntadas de novas fotografias, mostrando-se justo, desde logo, esclarecer que as numerosas reiterações não podem ser imputadas à digna representante do Ministério Público, que adotou minudentes cautelas voltadas a instruir adequadamente as apurações, como evidenciam as sucessivas requisições de informes e dados técnicos a diversos órgãos da administração pública. E eu exemplifico: folhas 24/29, 63 e verso, 159 e 162, 195, 196, 218, 229/231, 237, 243, 261, 274/275 e 280. Não se podendo omitir ainda que a doutora promotora de justiça recebeu em reunião havida em seu gabinete representantes dos cidadãos peticionários, folhas 253, 255, 262 e 265/266, tendo comparecido 4 dos 98 subscritores da petição inicial. Abro novo parênteses para dizer que o modo como este procedimento transcorreu me compeliu a organizar um índice de todos os incidentes que nele se contém, e de tal modo também que eu pré-constituísse uma demonstração para os postulantes, que certamente ficaram insatisfeitos, de que não foi nem na primeira instância, nem nesta, que o Ministério Público se ouve com algum descaso, com alguma indiferença em relação aos infortúnios que esta parte da população vive num bairro de convivência complexa, como é o Morumbi, na área do Jardim Leonor, tendo próximos dos moradores um estádio de futebol, um dos maiores hospitais da cidade, um dos maiores colégios da cidade, com toda a gama de consequências que, intuitivamente, esses tipos de atividades lá geram. Certo é, contudo, que a cada aporte de novas informações aos autos, prestadas por entidades públicas ou privadas, relacionadas com os vários fatos noticiados, aportavam também contraditas e questionamentos dos peticionários, tudo conduzindo a um singular clima impeditivo de certeza,
como se pode constatar exemplificativamente pela leitura do que se tem as folhas 4/39, 40/57, 159, 164, 163/183, 189/193, 198/203, 233/234, 238, 244/245, 250, 262, 271/272, 276 e 289/297, dentre outras. O cotejo entre informes de órgãos públicos, alguns entre si discordantes, como no caso das atividades de zeladoria e largura do leito carroçável de via pública, com as numerosas reiterações expressas pelos representantes, ostenta invariavelmente divergências. Num enxuto sumário das mazelas reportadas pelos autores da representação inicial, os moradores do perímetro descrito nos autos têm experimentado ao longo dos anos, em processo crescente, dentre outros dissabores, utilizando-se vocábulo vago e concessivo, desde a desordenada invasão das vias públicas por vândalos, ébrios, arruaceiros, que se entregam a conflitos de rua, atos escatológicos, ocupação indevida de bens de uso comum do povo e domínios privados, até atos de violência física, assaltos e outros delitos patrimoniais, privação da mobilidade a partir de ou para chegar às suas moradias, além de poluição por detritos sólidos nos passeios, vias públicas e praças. Tudo isto numa síntese apertada do que reiteradamente afirmaram no curso de seus consecutivos comparecimentos ao processo através de e-mails e petições. Malgrado alguns dos numerosos fatos refujam a área de atribuições das promotorias incumbidas dos interesses meta-individuais, revestindo acentuados matizes penais, induvidoso é, contudo, que outras situações repetidamente descritas pelos infortunados moradores, do Jardim Leonor, inserem-se no campo funcional das promotorias que se encarregam dos interesses difusos. Após tramitação que se prolongou por 18 meses, apesar do empenho permanente da digna promotora de justiça oficiante na instância de origem, sobreveio a promoção de arquivamento de folhas 309 e 316. Não obstante, os dignos peticionários novamente ingressaram nos autos, petição de folhas 321/323, dirigindo-se desta feita ao Conselho Superior do Ministério Público, com o fim de expressar seu inconformismo em face do desate dado ao procedimento. Sem crítica à doutora promotora de justiça que atuou no feito e também sem oblíqua repreensão à linguagem, por vezes vigorosa, com que os representantes verbalizaram seu justificado desalento, em especial na última petição, folhas 321, 323, antecipo que, relativamente à solução dada ao inquérito, devo afirmar convergências e divergências. Antes, no entanto, das específicas proposições de meu voto de relatoria para os vários problemas tratados nos autos, considero cabível consignar que muitos dos conflitos que diuturnamente chegam ao foro ou ao Ministério Público, parece um truísmo dizê-lo, resultam da acumulação progressiva de anomalias e deformações gestadas nos ventres colossais do megalourbanismo em desenfreio sob as funestas bênçãos da omissão administrativa. Esta última, invariavelmente, causa de conflituosidade social, como sustentei em estudo sobre o tema publicado pela primeira vez
há mais de 30 anos, Revista de Processo, volume 38, editora RT, 1985, e Doutrinas Essenciais de Direito Administrativo, edições especiais, 100 anos da editora RT, organizadores Maria Silvia Zanella de Pietro e Carlos Ari Sanfeld, 2012. Por vezes, por outras palavras, quando os litígios se põem sob cognição judicial ou administrativa, estão cristalizados pelo tempo, pela sucessão de erros de administração, pela descontinuidade dos programas governamentais, pela incompetência de gestão, ou por causas ainda mais reprováveis, como ações administrativas maculadas pelo que a doutrina francesa cunhou como détournement de pouvoir e a italiana como esviamento de potere. Entre nós, desvio de finalidade. Por isso mesmo, dificilmente solucionáveis ou reversíveis. Esta análise não é escrita para o caso dos autos, mas o caso dos autos encontra lugar no largo espaço que ela abrange. Exemplo talvez amoldável, acha-se noticiado pelos próprios requerentes no que respeita à edificação de enormes condomínios em sua área, com os incidentes que permearam a execução das obras, lendo-se notícia, inclusive, de ação civil pública movida pelo Ministério Público. Guardando a atualidade e, pelo visto, de algum modo conexo com o conteúdo dos autos, o que escrevi há mais de 20 anos, aspas. A rápida expansão demográfica, a ocupação anárquica dos espaços físicos, gerando regiões metropolitanas destituídas de condições infraestruturais mínimas e de qualquer espécie de equipamento urbano, a incapacidade operacional e financeira dos poderes públicos para atender às carências coletivas, o aprofundamento do abismo a separar o cidadão e o Estado, a falta de vontade política dos que detêm o poder, a diuturna repetição dos desvios de finalidade no gerenciamento da coisa pública, tudo isso compunha e continua a compor um quadro em que se convulsionam interesses plurissubjetivos não atendidos e permanentemente violados. Esta minha opinião, esse estudo, que produzi há muitos anos, está publicado na PMP Revista, ano 1, número 7, junho de 1997, na página 43, e se intitula O Ministério Público e as Novas Dimensões do Conceito de Cidadania. Constatadas as consecutivas divergências entre os esclarecimentos prestados por órgãos públicos e instituições privadas, de um lado, e os enfáticos dissensos exteriorizados pelos subscritores da representação, de outro, em alongado processo dialético, inapto a garantir suficiente clareza para o deslinde da hipótese concreta, considero precoce a homologação do arquivamento proposto, mostrando-se, a meu ver, necessária a conversão do julgamento em diligência com o escopo de trazer aos autos maior clarificação. Assim, devem os autos tornar a instância de que vieram. Impondo-se observância ao princípio da independência funcional, estatuído na Constituição Federal, fica a nobre doutora promotora de justiça que subscreveu a promoção de folhas 309, 316, desobrigada de permanecer na condução do presente inquérito, designando-se outro membro do Ministério Público para presidi-lo, que sejam realizadas as seguintes diligências por técnicos do CAECs pertencentes a áreas de atuação e ou especialização compatíveis com a natureza dos fatos apontados pelos representantes. Primeiro, inspeção in loco na área territorial delimitada pelos interessados, integrada pela Rua Rubens do Amaral e pelas demais artérias viárias por eles mencionadas,
com vistas a que seja verificada a efetiva execução dos serviços de zeladoria por parte dos órgãos próprios e empresas para tanto contratadas, com subsequente feitura de relatório pormenorizado do atual estado de conservação da área, instruído por ilustrações fotográficas, objetivando assim a verificação dos danos referidos no número 4.5 desta manifestação. Número 2, inspeção in loco, destinada a constatar a persistência da falta de limpeza e urbanização do córrego que ladeia o colégio e o clube, com subsequente feitura de relatório pormenorizado, instruído por ilustrações fotográficas, número 4.6 desta manifestação. Inspeção in loco, nas áreas públicas e privadas, delimitadas pelos peticionários, com o fim de constatar a existência de veículos irregularmente estacionados, relatório e ilustração fotográfica, se for o caso. As visitas à área deverão ser feitas, pelo menos 2 vezes, uma em dia útil, no horário comercial, e outra em dia de evento esportivo ou no estádio do Morumbi. A programação de eventos pode ser obtida em sites da rede de computadores. O detalhamento de informações pode ser dado pelo senhor Pedro Escuro Neto, com endereço, e-mail e telefone nos autos. 4. Inspeção in loco, nas praças Alfredo Gomes e Roberto Gomes Pedrosa, descrevendo-se em relatório com ilustração fotográfica, não só as condições gerais de conservação, como também se continuam servindo como área de estacionamento em dias de jogos, no estádio do Morumbi, lembrando-se que o aludido clube subscreveu termo de ajustamento comprometendo-se a conservar referidos bens públicos. 5. Requisição de medição das emissões sonoras na área circunjacente ao estádio do Morumbi e ao Colégio Porto Seguro em dias de eventos, nos horários em que legislação regulamentar impõe normas restritivas. A despeito da notícia de que procedimento a respeito foi arquivado na Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, não se sabe se houve medições em dias de eventos. Os peticionários aludem a festas, bailes e até a pancadões. 6. Requisição de informações à CET quanto ao seguinte: A. Remoção de placas verticais de sinalização de trânsito por guardadores de veículos, flanelinhas. Detalhamento dos locais, caso se confirmem as retiradas, e relatório das providências adotadas a respeito. B. Razões técnicas determinantes da não colocação de redutores de velocidade, lombadas, na rua Rubens do Amaral. C. Informações sobre o volume de autuações aplicadas a condutores de veículos por estacionamento irregular na área territorial delimitada pelos moradores. Período: de janeiro de 2018 até o momento, caso existam tais informes nos sistemas da empresa. Para o cumprimento das diligências acima relacionadas, e com vistas à melhor compreensão do quadro geral apresentado pelos representantes, os técnicos do CAEX deverão ter acesso aos autos, podendo extrair cópias de peças, ficando desde já sugerido o exame da representação de folhas 3/19, da promoção de arquivamento de folhas 309/316 e deste voto de relatoria. Trazidos aos autos os relatórios acima mencionados e constatando-se que as inspeções fizeram achados confirmatórios de denúncias dos moradores, deixa-se ao doutor promotor de justiça que for designado a decisão de imediata propositura das ações que considerar adequadas, remanescendo, por óbvio, à sua discricionariedade, a realização de diligências outras que entender apropriadas. É esse o voto. Eu gostaria de me manifestar, antes até de consultar sobre os votos, quão
e ressaltar o quão atual foi o seu texto produzido há quase 30 anos atrás, no conceito de cidadania exposto, e quão importante é a defesa do cidadão nos grandes centros urbanos, que é um tema tão atual. E eu acredito na sensibilidade do relator, que pôde perceber o abandono, como se sente o cidadão no momento que nós vivemos atualmente. As diligências, eu desejo que realmente elas possam ser frutíferas e nada constatar, mas eu acho que são imprescindíveis para nos assegurarmos de que não há nada que podemos fazer pela sociedade paulistana. Então, eu gostaria já de declarar acompanho o meu voto de acompanhamento, né, do voto da relatoria, e parabenizar o relator por todo o trabalho contido no voto. Consulto os demais conselheiros se acompanham o relator. Só pela ordem, eu gostaria de agradecer ao doutor Sabella pela aula que recebi hoje. Aula de cidadania, aula de conhecimento, aula de sensibilidade. E agradecer realmente a grande oportunidade que é trabalhar ao vosso lado. Adesão irrestrita ao voto do relator. Obrigado. Eu li os autos, né, de vista, li o voto, e, assim, é um voto exemplar, né? A gente tem... E uma solução, um encaminhamento, uma solução com muita capacidade, porque provavelmente eu não conseguiria dar esse olhar para a solução do caso. Então, já manifestei nos autos, eu vou aderir ao voto em toto, absolutamente nada a retocar. Então, os demais conselheiros acompanham o relator? Com o relator. Então, convertido o julgamento em diligência. O próximo protocolado da presidência do Dr. Sabella, também da área do patrimônio público, é o 374/2018-0, área de improbidade administrativa, Promotoria de Justiça de Paricaraçu, não sei se eu mencionei, interessados Rodrigo C. Mendes e Wagner Bento da Costa. Trata-se de um recurso contra indeferimento de representação. Adianto aos senhores conselheiros que os demais votos são curtos, objetivos. Vereador de Pariquera-Açu imputou ao vice-prefeito a utilização de bem público para promoção pessoal, o que teria ocorrido em 2 ocasiões, ao mesmo tempo em que acusou o prefeito de haver disponibilizado bem público para fins particulares. Na primeira das ocasiões aventadas, o vice-prefeito dirigiu uma van do município para levar algumas pessoas à cidade de Registro, e na segunda ocasião conduziu outro veículo para dar apoio à caravana de romeiros, em evento conhecido como Romaria ao Bom Jesus de Iguape. No que pertine ao primeiro episódio, cuidava-se de transportar idosos para uma competição de voleibol adaptado. Com vistas a evitar desnecessária prolixidade, incorpora-se neste voto a bem lançada manifestação de folhas 51/55, subscrita pelo doutor Danilo Keitigoto, digno promotor de justiça substituto, que oficiou na instância de origem. Relativamente ao primeiro fato, citando dispositivo constitucional e legislação comum, bem lembrou o representante do Ministério Público o direito dos idosos à participação comunitária, ao lazer e ao esporte. Quanto ao segundo fato, cuida-se de evento cultural da comunidade regional. Em face da análise do essencial,
irregularidades circunstanciais, como o fato de haver o vice-prefeito dirigido os veículos, assumem caráter secundário e irrelevante para o deslinde deste procedimento, não possuindo, por óbvio e evidente, magnitude bastante para a imputação de improbidade administrativa. A provocação do vereador recebeu, da parte do doutor promotor de justiça, resposta ponderada e proporcional, reveladora do conhecimento das peculiaridades íncitas à vida política nas pequenas comunidades. E assim agiu, malgrado os curiosos termos do requerimento, pelo qual foi postulado que propusesse, aspas, imediatamente ação civil pública, aspas. Por sua adequação, inspirada em mundividência sempre desejável num membro do Ministério Público, além de bom filtro crítico para estimar as coisas sob seus cuidados na comunidade em que atua, a manifestação do doutor promotor fica considerada parte integrante deste voto. O recurso é desprovido. Então, negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado é da Promotoria de Justiça de Itabapuã, área do Patrimônio Público, interessados Lincoln José Franco e Poder Executivo Municipal de Itabapuã. Recurso contra indeferimento de representação. É o 471/2018-0. A doutora promotora de justiça oficiante na cidade de Itabapuã indeferiu representação de vereador local, folha 5053, que recorreu, folha 59 e 61. O recurso é intempestivo. Confiram-se folhas 57 e 59. No mérito, A. As informações pretendidas pelo vereador constam do portal de transparência do município, folha 52, primeiro parágrafo, 54, 55 e 56. B. Respeitosamente, não se insere dentre as atribuições do Ministério Público, aspas, ajudar o nobre edil, aspas, a conseguir documentação solicitada, aspas. C. Também não atua o parquê como fiscalizador, de modo genérico e a priorístico, independentemente de fato concreto, específico e suficientemente individualizado. D. Digno de observação é o registro lançado pela doutora promotora de justiças, folhas 4, ressaltando serem, aspas, inúmeras as representações destituídas de elementos mínimos de convicção, caracterizando-se verdadeiras perseguições políticas, aspas. O voto é pelo não conhecimento do recurso, se conhecido pelo desprovimento. Os conselheiros acompanham o relator, não conhecimento, então. O último protocolado, a relatoria do Dr. Sabella, é o protocolado 1447, 2017-7, Promotoria de Justiça de Taubaté, área de improbidade administrativa, interessados Loreni Maiara Caetano Roberto e Prefeitura Municipal de Taubaté. Recurso contra indeferimento de representação. Consigno inicialmente tratar-se de recurso contra indeferimento de representação, havendo equívoco na fixação de tarja na capa, indicando, aspas, recurso contra a instauração de inquérito civil, aspas. A vereadora Loreni Maiara Caetano Roberto ofereceu em abril de 2017 a representação de folhas 2/11, primeiro volume, insurgindo-se contra a indenização de licença-prêmio não fruída paga à servidora Odila Maria Sanches. Após instruir adequadamente os autos, o doutor promotor de justiça indeferiu o requerimento, folhas 68/71. Sobreveio a promoção de arquivamento com natureza de indeferimento da representação, visto achar-se acompanhada de peças de informação, como assentou apropriadamente o ilustre conselheiro Luiz Paulo Sirvinskas, as folhas 76, sendo certo que o representante ou a representante notificada deixou correr em albis o prazo de recurso, folhas 80 e 81,
o Conselho Superior homologou o arquivamento, primeira turma, por unanimidade, folhas 87, 8687. Depois de arquivados os autos, em 2017, nova representação da vereadora aportou à promotoria em junho de 2018, folhas 92 e 104, pronunciando-se novamente o doutor promotor de justiça pelo indeferimento, folha 106 e 107. Outra vez notificada, folha 108, a vereadora deixou o prazo fluir, folha 109, e nada fez. Os autos tornaram ao arquivo em julho de 2018. Novembro de 2018, 2 pontos. Outra petição da mesma requerente, folhas 113 e 122, com subsequente manifestação do doutor promotor de justiça, as folhas 248 e 250, mantendo o indeferimento e determinando a remessa dos autos ao Conselho Superior. Nesse meio tempo, a vereadora se dirigiu diretamente ao Procurador-Geral de Justiça, folhas 253, sem prejuízo de interpor recurso contra o novo indeferimento, folhas 369 e 371, havendo confirmação do deslinde antes dado pelo representante do parquê na instância originária, folhas 372. Compartilho a posição do Ministério Público, reiteradamente sustentada ao longo das sucessivas petições da vereadora. Com efeito, ao receber a importância informada nos autos, a servidora não foi beneficiada por empréstimo algum, apenas recebeu em pecúnia licença-prêmio não fruída in natura, ou seja, como afastamento das atribuições próprias da investidura que tinha. Sequer a quebra da ordem nesse pagamento pode ser rigorosamente acoimada de violadora do sistema normativo regente, pois, como já houvera dito o nobre conselheiro relator em julgamento de setembro de 2017, mesmo a ordem cronológica de pagamentos poderia, por força da legislação local, ser excepcionada em situações ditas, aspas, de saúde ou social. Evidentemente, o juízo a respeito da suficiência de tais situações para legitimar a quebra da ordem como regra, haveria de pertencer ao alcaide ou a quem a lei indicasse, remanescendo aí, inegavelmente, certa margem de discricionariedade, não quanto aos motivos em si próprios considerados, mas, por óbvio, quanto à sua relevância para os fins da lei, ou melhor dizendo, em face da norma excepcionadora contida na lei. Se, supervenientemente, o chefe do Poder Executivo aqueceu em celebrar ajuste com a servidora, contemplando novas condições quanto ao modo de retorno dos recursos ao erário, guiou-se por critérios carregados de considerações políticas, em face da ressonância que o fato ganhou sob o impulso das peculiaridades próprias da vida política, sempre conexas com o porte do município e com outros fatores que não vêm ao caso pôr em foco. Por isso mesmo, as observações atinentes à falta de juros e correção monetária nas parcelas de reembolso, na verdade, não são suscetíveis de acolhimento. O Ministério Público, repetidas vezes provocado pela autora das representações, por 2 instâncias, pronunciou-se sobre a hipótese e não discordo dos desates dados anteriormente à minha intervenção nos autos. Não me convenço de que aqui se configure improbidade administrativa, ou devam incidir juros ou correção, ou que tenha havido empréstimo. A servidora tinha direito ao ressarcimento da licença. Esta, preenchidos os requisitos, assume natureza jurídica de direito. Se não satisfeito, por qualquer razão, resolve-se em prestação pecuniária ou indenizatória a cargo do ente público, e qualquer equívoco quanto ao modus de ressarcir não se confunde com a existência do direito, nem leva necessariamente à configuração de improbidade. Este voto, portanto, reafirma o julgamento unânime deste Conselho Superior, havido em setembro de 2017. Caso
subsista o inconformismo da recorrente, zelosa da coisa pública, como deixou claro, sequer necessita do Ministério Público, o que certamente não ignora. Já que não concorda com os desfechos aqui sucedidos, até como cidadã, independentemente de integrar a edilidade local, poderá ajuizar ação popular ou outra medida judicial, pelo não provimento da pretensão recursal. É o voto. Os conselheiros acompanham o relator? Com o relator. Então, negado o provimento ao recurso, e eu retorno à presidência da sessão ao doutor Sabella. Muito obrigado, doutora Ana. Consulto todos os ilustres colegas se tem algo mais para os trabalhos de hoje. Em não havendo qualquer outro item para a nossa pauta, eu agradeço a imensa contribuição de todos, ficando encerrados os trabalhos. Muito obrigado.